Olá, hoje aqui na Doula Literária, sessão Respirando Conhecimento, a gente está recebendo a Karina. Karina é professora, escritora, poeta, palestrante, muita coisa. Karina, é um prazer imenso estar aqui com você na Doula Literária. Ai, bom dia! Finalmente, né? Que prazer! Prazer é nosso. Eu já começo te fazer uma pergunta, né? Você é escritora, você tem um livro publicado que eu sei que é o Nina e as Sapatilhas Flutuantes. E aí eu já te lanço a Isso. primeira pergunta. Quando foi que a literatura pegou você? Menina, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho, Por né? favor. Assim, tudo começou por um evento que teve numa escola que eu trabalhei, né? De Primavera Literária. E aí eu conheci a Andréia, nossa editora, né? Vi ela ali contando a história dela com os livros. E aí eu comecei a me encantar e comecei a sonhar em escrever um livro, né? E eu lembro que a primeira vez, assim, ela me deu a oportunidade de participar de uma das antologias, né, dela. E aí eu comecei a escrever os poemas, eu não sabia ainda escrever nada. Comecei assim, escrevendo os poemas, e aí eu comentei com ela que tinha vontade de escrever um livro, e ela falou assim, por que que você não começa então? Falei, mas não sei, assim, qual é essa? Aí eu comecei a escrever, pesquisar, né? E aí eu tive a ideia de escrever a Nina baseada na minha infância, né? Na minha relação que eu tinha com o balé, Ah, e que transformar isso num delícia! livro. E aí deu certo. É, porque eu sempre digo, né, como é que a gente começa a escrever? Escrevendo. Escrevendo. Não tem como você Não tem ficar uma só no regra. pensamento, a gente não É, consegue ter digamos assim, a história, porque, na verdade, eu acho que você pode dizer isso também, os personagens vão surgindo, né? Você pode falar só um vão, pouquinho da vão. Nina? Fala só um resuminho, não é para você dar Nossa! spoiler, só um resuminho. Você tem ela aí com você, pelo menos a capa para a gente ver? Tem, aqui, ó. Olha aí, a Nina! Muito prazer, Nina. Seja muito bem-vinda à Doula Literária. É. Essa carinha Eu aí, tenho a você já boneca imagina? também. É. Ah, tem a boneca, que lindo! Tá com você a Tem. boneca? Tá, tem que pegar ali no quarto. Ah, depois você vai pegar essa boneca. Hum, Já pede para alguém que estiver perto pegar a boneca para a gente mostrar. É, assim, tá a bom. Nina tinha realmente essa carinha que está aí na capa. Você imaginou isso e foi passando para a capista isso Sim, e foi, saiu com foi. Fui passando pro ilustrador. Do jeitinho que eu ilustrador, queria sim. mesmo. O cabelo, né? O cabelo, a pele, todas as, todas as cenas, né, dos personagens também que participaram, foi tudo muito pensado, assim, com muito carinho, cada detalhe. E ele foi fazendo cada detalhe, né? Tudo que eu pedia a ele, Hum. ele mandava, ó, tá bom assim tá bom e tal. E sempre ia alterando ali, fazendo. E ficou mais do que eu imaginei, né? Ficou assim, incrível. Que bom! Foi E é sempre bom incrível. quando a gente imagina, né, uma cena que depois ela é desenhada, ela é colocada. Como é que foi esse seu processo criativo? Eu já sei que foi a Andréia que numa feira literária e que disse para você a palavrinha mágica, escreve. Mas como é que Uhum. foi essa questão da escrita mesmo? Foi rápida? Parou? Enfim, entrou alguma coisa que você não imaginava? Então, quando eu comecei a escrever, né, assim, foi um processo demorado, não foi da noite pro dia. Demorou um pouquinho para escrever a Nina, porque eu fiquei organizando, né? Fiquei durante 1 ano e meio escrevendo ela. E aí eu fui lançar abril de 2023, né? Eu conheci a Andrea final de 2021 e 21
Então, eu comecei a escrever final de dezembro e fiquei o 2022 todo correndo atrás de ilustrador, né? Para fazer as Uhum. ilustrações. Então, foi o tempo que eu tive ali durante um ano para poder ir escrevendo e acertando os detalhes até lançar. Então, foi um processozinho. Imagino. Agora, você também é professora. E você, Também. eu sei disso porque nós tínhamos já conversado. E você tem uma classe de pessoas especiais que você Sim. lidar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, desse seu trabalho, que não é apenas ser professora ou ser, enfim, cuidadora. Não, é uma coisa diferente. Por favor, fala. Então, essa minha história, né, com a educação especial já tem 5 anos, né, que eu atuo dentro da sala de aula como mediadora. É uma área que demanda bastante cuidado, né, e atenção, porque são crianças que são neurodivergentes, né, que têm ali formas de pensar diferente, né, de aprender diferente, e é um universo que ainda tem muitas barreiras, né, para se enfrentar, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, que é ver o avanço das crianças, que é ver o quanto eles podem aprender, o quanto eles podem ter o lugar deles, né, no mundo, quanto eles podem é, ter filhos, casar, fazer faculdade e tudo isso. É um universo que tem, de fato, o meu coração, né? Porque desde que eu comecei a estudar, desde que eu escolhi a pedagogia, eu tive encontro com a educação especial. Eu sempre falo isso, né? Que a educação, ela me encontrou, não foi eu que encontrei ela. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz foi poder ter escolhido a pedagogia, porque eu encontrei a educação especial e encontrei a minha profissão, e aí veio também a arte junto e trouxe isso também. E é o que me faz assim viver, o que me faz ser feliz. Me sinto muito realizada por ter essa missão, né? A gente tem, cada um de nós tem uma missão, uma vocação, e eu sei que essa é a minha missão no mundo, é cuidar de crianças, é fazer com que crianças elas sejam ouvidas e fazer com que elas também possam sonhar, assim como eu venho sonhado também. Ai, quando você falou neurodivergentes, eu sou leiga nesse assunto, né? Então, eu acredito que outras pessoas também sejam. Qual é o universo do neurodivergente? O que está nisso, nesse universo? Que tipo de criança? Uma criança autista, uma criança que não. Isso, são crianças com TEA, que é o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, são crianças que são muito hiperativas, né, que né, eles ali não conseguem ficar muito tempo sentados, né, tem muita dificuldade de se concentrar. Tem também as crianças com TEA, que é o distúrbio do desenvolvimento, que aí afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. E tem as crianças com TOD, que é o transtorno opositor, né? Desafiador. Esse aí é um pouco assim, mais elevado e demanda muito mais atenção. Não que os outros não demandem, né? E aí ele tem dificuldade em obedecer, dificuldades, né, ali de se relacionar, mas nada que não seja reajustado, né, com terapias, com medicação, e é possível. Então, dentro dessa sala que você é mediadora, essas crianças convivem, apenas uma mediadora, só você como mediadora, ou tem outra, E uma professora, enfim, é como a é? professora, é a professora e eu, entendeu? Hum. Essas crianças ficam A em horário professora e eu. integral na escola? Eles estudam no mesmo horário que as outras crianças, a Sim. não ser que seja na educação infantil. Na educação infantil, depende muito, né? Ano passado eu fiquei um pouquinho com um aluno que foi assim, que o horário dele foi reduzido porque realmente precisava. Em casos, né, que é muito extremo, aí sim, aí exige que aí é conversado com a equipe pedagógica, com os pais,
para fazer esse resumo de tempo. Mas normalmente eles entram 7 e saem 11 horas. Sim, e assim, eles têm uma progressão para outra turma, com o passar do tempo, como as crianças, né? Passou de ano, vai para outro ano. Eles têm esse tipo de progressão. Eles acompanham uma turma. É ideal que Ah, acompanhe a sim. turma, entendeu? E Porque já os estão pais. acostumados com a rotina. Uhum. E assim, eles têm demandas, como você falou, remédios, outras coisas. A escola oferece essas outras, digamos assim, essas outras habilidades que eles precisam desenvolver dentro da escola ou em outro turno, digamos assim, em horário de outro turno, ou isso é feito fora, já a família tomando conta dessa parte. Na escola tem a salinha ali do AEE, né? Que é o acompanhamento que é feito com as crianças, que é uma profissional maravilhosa, a Tati, que ela tira um tempinho, né, e leva as crianças para fazer atividades conforme as necessidades deles. Então, eu acho que é um meio, né, de dar um suporte a mais para os pais, que eu acho que esse trabalho é muito incrível. Porque isso, na verdade, cuidar de crianças especiais requer especialidades, né? A gente precisa também Sim, estar preparos, né? inserido nisso, junto com a família, né? Porque, né, não é uma coisa simples. Cuidar não é uma coisa simples de ninguém, nem de É, de criança, nem de ninguém. idoso, até da gente às vezes, né? O cuidado com a gente às vezes é Uhum. mais fica difícil também, né? Então, assim, você está nessa. Você disse há 5 anos, 5 anos que você está Cinco nessa, anos. Cinco nessa. anos, menina. 5 anos. é, então, assim, como é que é o retorno disso? Me conta um pouco do seu dia a dia lá dentro. Você chegou lá dentro da sala de aula e eles vêm para perto de você. Essa questão do TOD, né, que você falou, que é a criança, digamos assim, Uhum. com mais dificuldade de obedecer. Me conta um pouco de como é que você, digamos assim, conquista esse ditadorzinho. Olha, assim, a gente aprende na prática, Hum, né? Porque eu sempre falo que a teoria ela é muito importante para a gente ter uma base, mas a profissão a gente se constrói muito na prática, no nosso dia a dia, hum, né? Eu já estou, assim, acostumada, trabalho há 5 anos, mas nenhuma criança é igual à outra. Nenhuma criança é igual à outra, né? Então, assim, eu tive um ano passado, o Daniel, né, do terceiro ano. A primeira semana que ele me viu começou as aulas. A primeira semana ele ficou assim meio que desconfiado. Era uma pessoa nova, né, no que ele tinha visto. Aí eu lembro que eu sentei do lado dele, aí eu me apresentei, né, para ele. Falei, eu sou a tia Karina, eu que vou agora te ajudar durante todo o ano, nas suas atividades, no que você precisar, você pode contar comigo. Ele ficou meio assim, tá bom. Aí, primeira semana, eu fui começando a puxar assunto com ele, perguntei o que ele gostava de fazer. Aí ele foi falando que gostava muito de dinossauro, que gostava muito de matemática. E eu falei assim, que bom. E eu fui, né, ali mediando as atividades e eu falei para ele, posso te ajudar? Aí, né, tinha dias que ele deixava ajudar e tinha dias que ele não queria, que ele queria fazer sozinho. E aí eu deixava, né? Fui criando esse vínculo com ele com o passar né, dos meses. Final do ano, ele chorou porque passou, ficou todo bobo. Aí perguntou se eu ia embora da escola, porque ele ia ficar com muita saudade. Eu falei que não ia embora, que ia continuar lá. Assim, um amorzinho, né? Ele é é, muito fofinho, muito, eu muito acho que assim, fofinho. tem muito a ver também com esse respeito, né, às limitações, né? Porque As muitas vezes a limitações. gente, a gente precisa do nosso tempo, cada um de nós, né? Sim, não é só a criança, não é só a criança especial. Cada um de nós é diferente. Então, eu acho que digamos assim, essa paciência, essa você unir a expertise profissional com a paciência, com o amor que tem, é muito importante. É, Que você foi ganhando, né, a confiança dele, e a partir dali.
Eu imagino que você saia muito gratificada desse processo todo. Me Muito, fala um pouco, eu muito. imagino, Nossa, imagina, a gente percebe isso no seu olhar, a gente percebe isso conversando com você, que você é uma apaixonada, por isso tudo. E isso influencia, isso agora, por exemplo, você já fez o seu primeiro livro e você tem vontade de escrever um outro livro, infantil ou não, que tem a ver com esse universo de pessoas, de crianças, nem de pessoas, de pais que estão ali. Você tem vontade de fazer isso? Isso é um projeto seu na eu literatura? tenho sim. Esse ano, inclusive, vai sair esse livro, né? Por quê? Eu fiz Ah, um vai sair curso um ano livro? passado, Ah, vai sair um livro. Eu fiz um curso ano passado pela Fundec, que foi de agente terapêutico, né? Esse curso foi muito, muito bom para mim, porque me ajudou muito a agregar mais o meu conhecimento, né? E aí a professora do curso, ela sugeriu que a gente montasse, né, um livro. E aí o livro, ele vai ser montado uma clínica, o título é Clínica dos Agentes Terapêuticos. E aí, dentro desse livro, vão ser crianças de várias faixas etárias, neurodivergentes, que vão passar por atendimentos, né? E ali vai ser falado que cada criança tem um tipo diferente de aprender, de ouvir e de escutar, e que todos nós merecemos ser amados. Então, hum. essa é a ideia desse livro. Então, assim, esse livro é junto com outras pessoas que fizeram o mesmo curso que você. Mas Isso. você, Karina, você tem o desejo Dinossauro. digamos assim, escrever um livro sobre essa experiência sua dentro da sala de aula, porque eu imagino que você tem ali, porque a matéria-prima do escritor é a observação da vida, né? Então você pode Sim. transformar isso de várias maneiras, né? Mas é a observação que faz com que nasçam os temas. Mas aquilo ali, mas aquilo. Né? Eu penso dessa forma, eu acho que não estou muito distante da grande maioria, né? Então, até quando você imagina, eu vou escrever uma ficção, uma fantasia, tudo isso você vai pegando olhares. Você tem vontade de escrever sobre a sua experiência em sala de aula, ou sobre uma história infantil de um pequeno desse aí, de um desses pequenos que você inspirado, é claro, né? Não é deles, mas inspirado nessa sua experiência, a gente pode esperar você escrevendo sobre isso futuramente? Olha eu aí Com puxando o botão. certeza, com certeza. Então, assim como a Andréa disse assim, escreve, que é escrevendo que você vai conseguir, eu estou te dizendo, vai anotando as suas experiências, porque além desse livro muito interessante do curso, né, que você e as suas colegas, né, vão fazer, eu acho que merece um livro que fale sobre uma experiência tão rica, porque eu imagino que cada dia é um dia diferente na escola. Cada momento é um momento diferente, É né? verdade. Então, e o que a gente espera de você? Uhum. Você tem algum livro para lançamento? Alguma coisa que esteja aí? Você pode contar um pouquinho, pelo menos o lançamento. Você tem alguma coisa? Sim. Jardim Mágico da Amizade, né? Em breve Jardim vai ter o Mágico lançamento da dele online, Amizade. É um o Jardim livro Mágico da Amizade. que está no forno, está escrito. Qual é a situação Tá? dele? Já está escrito, já subiu para o Marketplace, Ai, que já está à venda delícia! na Amazon. Ai, que ótimo! Esse é o seu último livro, então. Você tem ele aí com você? Não, então, eu ainda não tenho ele, porque a Andrea pediu pela gráfica, está aguardando chegar para poder marcar o lançamento dele online, Ai, entendeu? por favor, então depois você vai voltar aqui para você também fazer, não digo lançamento, você vai fazer pela Panóplia, com certeza, mas pelo menos para nos contar um pouco desse livro. Repete o nome. O Jardim Mágico da Amizade.
E quem é que inspirou o Jardim Mágico da Amizade? Como é que foi isso? Então, foi por conta do trabalho mesmo, né? Do Da trabalho. amizade também, da minha amizade com a nossa editora, com a Andrea, Hum. É, né? porque a É, amizade acaba sendo um vínculo, né, muito importante na vida das pessoas. E é muito fácil, às vezes, você ter até seguidores, né? Mas é difícil ter amigos, né? Não sei se você concorda, porque hoje em dia você consegue, né? Você fala alguma coisa, as pessoas vão dar um clique e tal, mas é uma coisa que a interface é uma máquina, né? é. Mas me conta um pouco sobre esse livro. Só um pouquinho, não é para dar spoiler, é para me contar um pouquinho, porque afinal de contas, né? Se já está no Marketplace, eu também posso saber um pouquinho aqui no Dola Literária, por Pode. favor. Então, eu e a André continuamos uma amizade muito bonita, né? Além de ela ter me incentivado a escrever, a gente estava conversando sobre a amizade, né? O quanto isso é importante para a nossa vida, ter pessoas que nos ajudem, né, em todos os momentos. E a gente tem um apelido muito fofinho, né? Ela me chama de girassol, e eu sempre chamo ela de raio de sol, né? Que ela fala que o girassol é aquela flor que emana energia, né? Aí eu sempre falo para ela que o raio de sol também é aquela pessoa que ilumina, né, as nossas vidas nos dias difíceis. E aí eu falei para ela, vamos transformar isso num livro? Ela falou, vamos. Aí eu comecei a imaginar, né, como eu queria que fosse. Aí fui começando a falar com ela a construção dos personagens, que queria que fosse um solzinho, um girassol, um cacto. Eu queria que tivesse ali toda uma estrutura de um jardim mesmo mágico da amizade, né? E aí eu fui dando as ideias para ela. Aí ela falou assim: menina, você é muito criativa. Você pega uma coisinha e já transforma numa história inteira. E foi assim que nasceu o Jardim Mágico da Amizade. Ai, que bom que você encontrou uma pessoa que te ajudou a enxergar uma coisa que você mesma não via. Porque muitas vezes Sim, está dentro de nós ou do nosso lado e a gente não, simplesmente não está vendo. Aí alguém vem e diz assim: Puxa, que bacana isso! Por que você não faz assim? Eu acho que isso realmente é amizade. É o outro dizer para você alguma coisa que, por um problema, por uma questão sua, às vezes, ou por falta de tempo, ou por não olhar mesmo para você, você estava deixando passar, né? Você também escreve poesias. Você me falou que escreveu poesia para antologia. Você continua escrevendo poesia? sim, inclusive eu vou escrever hoje para mandar para a Andrea. Ah, pro livro, né? Para a antologia que vai sair, né? Aham, vou Tá? escrever hoje. Não, ainda não, então eu vou escrever. E como é que, assim, as suas poesias normalmente são poesias é, voltadas para o seu trabalho, alguma coisa que você observa nas crianças, ou são poesias mais de amor, ou simplesmente a ideia veio e você começa a escrever? São mais poesias baseadas assim nas minhas experiências, né? Ao todo da vida mesmo. Crianças e com as crianças. Na verdade, eu acredito que as suas poesias devam falar muito sobre o amor, né? Porque você, Sim, né? sim, Você tem sim. várias classificações, esses amores, né? Porque o amor É, não é singular, amor é sempre plural, são é vários sempre amores, né? plural. São Então a gente vários está amores. sempre, a gente ama as crianças, ama os animais, ama as pessoas, né? Eu até gosto muito de dizer que, assim, que eu gosto de pipoca e sorvete, mas eu amo realmente são as pessoas, né? Porque Sim, de uma maneira geral é o que a gente tem por perto da gente que pode nos trazer uma felicidade íntima, a amizade, o carinho. Por que tanta gente é apegada ao animal? Por exemplo, eu tenho um vira-lata caramelo que se chama Duque, e ele é eu assim, tenho uma também, tem uma pois pérola é, e terrível. ele é um companheirão,
sabe? Eu estou escrevendo e está sempre aqui, tá? Inclusive ele está aqui do meu lado. Eu e você não estamos sozinhos fazendo essa entrevista. Então, assim, essas poesias você pretende reunir futuramente não sei, num livro? Você pretende declamar, talvez, em algum, não sei, em alguma página, alguma coisa? Como é que é o teu pensamento para isso? Pretendo, né? Porque eu tô com um projeto, até falei com o André, de fazer um livro que se chama Permita-se Ressignificar. Vai ser um livro de prosa e poesia, né? Repete o título que eu perdi. Permita-se Per- Ressignificar. hum, Ele é um livro voltado para. Vai ser em prosa e poesia, com 40 capítulos. 40 capítulos. 40 capítulos. Nossa, é um livro grosso, então, um livro grande. Vai ser um livro grande. E aí, alguns dos meus poemas eu quero encaixar lá. Mas você vai fazer isso como uma antologia ou como só seu? Então, eu quero fazer um só meu e um outro como antologia. Ah, sim, tá, porque aí você vai permitir que outras pessoas também se insiram com coisas, com Isso, poesias, com prosas nesse título, né? isso. Olha, eu O acho que a de gente. poesia, o de poesia vai se chamar, o da antologia que eu vou organizar, que eu pretendo, vai se chamar Janelas da Alma. Nossa, que lindo! Janelas da Alma. É um título assim muito sugestivo, né? Muito, muito Uhum. sugestivo. Eu assim, você pretende escrever alguma coisa, tirando a poesia, tirando o gênero infantil? Você pretende escrever algum outro tipo de gênero? Você tem ideia de escrever romance, uma coisa de amor, uma coisa de Romance, um livro de romance. suspense, amor? É, um Sim. livro de romance. Eu tenho até o título já também. Então você sempre começa pelo título, porque assim, eu já assim, os meus, eu já comecei um pelo título. O título veio Aham, primeiro que o conteúdo. Eu falei, eu do quero que o escrever isso com conteúdo. esse título. Aí outros já vieram, o título já veio depois que estava É, terminando, eu falei, opa, vai ser esse título. Você já tem o título daquilo que você quer escrever como um romance futuramente. Pode dizer o isso. título? Posso. Então diga. Terrível, igualzinho o André, você. Ai, Oi? você é igualzinho o André. Ela fica, ai, me fala, pelo amor de Deus. É, porque eu já tenho o título, e não contar o título, por favor, fala esse título. Se você O quiser, título né? é. Fica tranquila. Não posso, problema nenhum. O título é Um Copo de Amor, por favor. Um copo de amor, por favor. Isso. E esse copo de Muito amor, ele maneiro. vai falar sobre o amor universal ou sobre o amor particular? Algo particular. Tá vendo? Não vou nem perguntar mais nada, porque senão daqui a pouco Não. eu adianto o seu. Olha, eu quero saber se você está com a boneca perto de você, se já gritou para alguém aí atrás pegar a boneca. Eu vou E eu pedir também alguém aqui para queria. pegar, peraí. Tá. E eu. Camila, Isso. Olha, vai encerrar a Camila, reunião. mãe, pega minha boneca ali para mim, por favor. Pede para pegar rápido, porque nós vamos Tá ali, encerrar a tá reunião em atrás. 10 minutos. Tá na sacola preta. Me fala um pouquinho dessa boneca. Quem é que fez essa boneca para você? Uma amiga minha, ela arrasa. Ah, Achou, mãe? ela pegou e fez a boneca. Eu fui falando pra ela do jeitinho que eu queria e ela foi criando a boneca. Incrível. E essa boneca também acompanha o livro ou não? Quer dizer, quem comprar o seu livro também pode adquirir a boneca.
Peraí que eu vou procurar que ela não tá achando. Você me espera um Não, olha só, pouquinho? peraí, então não, vai ficar para a próxima, porque nós Ah, temos então tá. menos de 10 minutos para encerrar agora. E eu- Gustavo, oi, olá, oi. e eu gostaria também que você lesse um pedacinho do seu livro para a gente Nossa, finalizar. um pedacinho do livro? Pedacinho. Não. Pode ser a sinopse? Não. Pode ser o que você quiser. Dá pra assistir o livro, amor? Entregou o livro. Pedacinho não. Você não vai conseguir ler esse livro. Não vai. Karina, olha só, faz o seguinte. Você tá ficando. Olha só, faz o seguinte, então, vamos falar um minutinho. Deixa eu ler o livro. Faz áudio. Karina, vamos nos despedir, porque já está terminando. Lê esse pedacinho, então, por favor, que a gente vai terminar. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Não consegui ouvir? Não, você pode ler de novo? Que vai terminar aqui. Posso. Então, leia. Nina é uma menina Nina é uma menina doce e muito apaixonante. Ela estuda, faz aula de balé e seu maior sonho é que as suas sapatilhas sejam flutuantes, que a Nina possa aquecer o seu coração. Aqui, olha, com esse finalzinho aí, para esse finalzinho de reunião que a gente acaba fazendo um final corrido, eu te agradeço muito a oportunidade que você nos deu, tá? As informações que você nos trouxe e aguardo você. Aguardo você depois do lançamento do seu livro para você vir falar dele aqui, tá? Um beijo. Pode deixar. Um beijo, pessoal. Até a próxima.